Uma boa noite a todos. Graças a Deus estamos aqui para compartilhar mais um dia da palavra do Senhor e vamos também, colocar em prática, o que for dito aqui, da palavra do Senhor, porque é necessário a prática da palavra de Deus e da forma correta. A gente vai ler hoje o texto de Mateus, capítulo 6, versículo do 1 ao 4, e logo depois, da leitura eu estarei aqui, para a honra e glória de Deus, é claro, trazendo uma pequena reflexão aqui do que vamos ler, do que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Lembrando, gente, que a capacitação vem de Jesus. A gente prega, mas não é por nós mesmos, é porque Jesus quem nos capacita e quem nos induz a isso. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como se deve dar esmolas, lembrando que eu li aqui também, o subtítulo, ou o título, chame como você quiser, antes de começar essa leitura aqui no versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Embora, temos lido textos aqui diferentes no capítulo 6 de Mateus, ambos os textos que lemos, os versículos, falam sobre prática. A primeira prática da justiça, a segunda prática é a de dar esmolas, como se deve dar esmolas, como está aqui no título da Bíblia que eu uso. Pode ser que a sua versão esteja diferente, não tem problema, o que importa é o contexto. Então vamos lá. Então a gente vê que ambos versículos, que a gente leu, está falando sobre boas ações, possuem o mesmo significado esses versículos, nos levando não só a ver como fazer o bem, e sim como fazer o bem da forma correta, porque embora tem pessoas que praticam honestidade, dão esmolas aos necessitados, temos que ter cuidado para não fazermos esse bem da forma errada. Por quê? Aqui Jesus está falando que isso é hipocrisia, a gente querer praticar algo para que a gente venha a ser bajulado, para que a gente venha a ser elogiado pelos homens. A gente tem que entender que a nossa aceitação, ela não tem que vir da parte de homens, ela tem que vir da parte de Deus. E quando a gente vier a fazer o bem, a gente não deve fazer o bem visando, nossa, você fez o bem, você é uma boa pessoa e tal. A nossa intenção no nosso coração de fazer o bem não pode ser essa, de ser elogiado, de ser glorificado pelos homens. A nossa intenção de fazer o bem, ela tem que partir de Deus induzir a gente a fazer o bem, a ter empatia pelo próximo, a dar a esmola, a praticar a justiça, E a gente não pode fazer o bem com o fim de ser visto. A gente tem que fazer o bem honrando e glorificando o nome de Deus e induzido por Deus a isso, porque ninguém é salvo pelo que faz, a gente é salvo pelo que Cristo fez na cruz. E a gente deve ter muito cuidado com as intenções que estamos fazendo bem. Muitas das vezes a gente se pega numa situação de dar a esmola a algum necessitado na rua. Mas será que a gente está dando a esmola pelo fato de termos empatia no nosso coração, da parte de Deus que coloca em nós a simpatia para com o próximo, da gente se compadecer, da gente ter compaixão, da gente dar esmola? Será que isso vem de Deus ou será que a gente está dando a esmola para que as pessoas venham ver, nossa, olha, que homem de Deus e tal? O fim deve ser honrar e glorificar a Deus. E a gente tem que entender isso, porque aqui no versículo 1 diz que quem faz a justiça diante dos homens com o fim de ser visto pelos homens, de outra sorte, não terá galardão junto do vosso Pai Celeste. Por quê? Deus não compartilha a glória dele com ninguém. E
a gente também tem que entender que o fazer o bem é algo que Deus coloca no nosso coração. Porque muitas das vezes a gente vai fazer o bem, a gente vai dar esmola, a gente vai, né, fazer o bem, fazer alguma coisa que venha ajudar o próximo, mas a gente faz isso com o fim errado. É o fim do quê? De sermos vistos, de sermos glorificados, bajulados pelos homens e tal. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é assim que se deve fazer o bem. A gente deve fazer o bem, sabe? Não porque as pessoas estão vendo, mas a gente deve fazer o bem porque a gente tem que ter compaixão, misericórdia da vida das pessoas, necessitados, se colocar no lugar deles e, né, assim que a gente tem que fazer o bem. Então, que venhamos a refletir sobre o que temos feito. Se o bem que estamos fazendo é para um fim glorioso, pessoal, diante dos homens, ou se estamos fazendo bem para a honra e glória de Deus, e se estamos também fazendo bem sem olhar a quem. O que te induz a fazer o bem? Essa pergunta que tem que vir em nossas mentes, né, em relação quando vamos fazer o bem, né, a alguém e tudo mais. Então, gostaria de finalizar orando aqui. Finalizando aqui, né? Poderoso Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, por Tua palavra. E, Senhor, nos leva a fazer o bem, mas nos leva, ó Pai, a fazer o bem da forma correta, da forma que agrada ao Senhor. Pai, se há alguma intenção má no nosso coração quando vamos fazer o bem, arranca, ó Pai, do nosso coração esse mal, em nome de Jesus. Que venhamos fazer o bem, ó Pai, com compaixão, sem olhar a quem, sem querermos sermos vistos pelos outros, mas que venhamos a fazer o bem com humildade, reconhecendo, ó Pai, que é o Senhor que gera esse desejo de querer compartilhar com o próximo, ó Pai. É o Senhor que coloca esse desejo em nossos corações. Nos lembra, ó Pai, que é necessário que venhamos a ter um coração generoso, a ter um coração de compaixão, um coração de misericórdia. E, Pai, trabalha isso no nosso caráter. Pedimos perdão a Deus, porque muitas das vezes fazemos o bem para sermos glorificados, exaltados, bajulados pelos homens. E não é assim que se deve fazer. Nos ensina, ó Deus, a fazer o bem. Pai, é o que te pedimos e te agradecemos, e em nome de Jesus, Senhor, oramos. Amém. Esta foi a reflexão bíblica de hoje, e espero que Deus fale ao seu coração. Até a próxima, fiquem todos com Deus. Amém.